aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para um debate sobre mudanças globais, patrocinado pela FAPESP e pelo Instituto Legislativo. Eu falei hoje à tarde dos compromissos brasileiros para o Acordo de Paris e quanto esses compromissos refletem a capacidade do país de atender às emissões de gás de efeito estufa. O Brasil tem metas relativamente fortes na área de desmatamento, metas importantes na área de agricultura, mas tem pouca ambição na área de energia e de transporte. E a gente espera que o Brasil aumente sua emissão na área de energia e transporte, porque essa área hoje é a área que mais representa um número maior de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Então a renovação e a inovação nessa área, com investimento, por exemplo, em biocombustíveis, é essencial para o Brasil reduzir suas emissões e contribuir para a necessária diminuição do aquecimento global. Para isso, o que ocorre? Nós temos que ter políticas públicas, políticas que promovam práticas sustentáveis na agricultura, que preservam a biodiversidade e que promovam práticas sustentáveis nas nossas cidades. Então, políticas públicas hoje são um elemento essencial de qualquer questão ligada ao aquecimento global. O fato é que a agricultura brasileira ela é vulnerável ao aquecimento global. A agricultura brasileira hoje ela tem duas grandes situações que depõem contra ela. Primeiro, as emissões provocadas pelos fertilizantes sintéticos, onde nós temos aí um peso muito forte no nitrogênio, e esse nitrogênio então ele se transforma no que a gente chama de óxido nitroso e emite muito. Porém, a solução para isso já existe, que é a fixação biológica de nitrogênio para culturas como a soja. E já está no forno outras soluções para milho, para pastagem, então tem uma pesquisa, cana-de-açúcar. O outro ponto é exatamente a emissão da fermentação entérica, que é dita como o principal emissor de gás de efeito estufa da agricultura, o boi emitindo metano por conta de fermentação entérica. Esse raciocínio ele é válido se o nosso boi fosse produzido em cima de uma placa de concreto. Acontece que ele não é em cima, então só teria emissões. O nosso boi é produzido no pasto e o pasto pratica fotossíntese. E ao praticar fotossíntese, parte disso é transformado em biomassa verde que o boi come e parte fica fixado no solo. E aí quando você faz o balanço entre as emissões da fermentação entérica e o que é fixado no solo, fica quase que positivo, ou você em alguns casos chega até a neutralizar em termos de CO2 equivalente o que o boi emite e o que é fixado. E nós estamos trabalhando muito nisso. Então, o que é que emite muito na pecuária? Os pastos degradados. Quando você tem pastos degradados, eles emitem, além da fermentação entérica, a emissão do CO2 que vem desse pasto degradado. Enquanto que um pasto bom, bem recuperado, com o que a gente chama de boa capacidade de suporte, quase que um boi por hectare, este pasto não. E essa situação não emite tanto quanto se diz. Essa situação é mais ou menos existe mais ou menos 120 milhões de hectares de pasto no Brasil, enquanto que os degradados são mais ou menos 48 milhões de hectares. Portanto, é preciso que a gente mude um pouco a nossa visão sobre as emissões da pecuária. Não é bem desse jeito. A nossa pecuária é quase que uma solução para a mitigação de emissão de gás de efeito estufa. Santos é um líder na parte de sustentabilidade e o principal, nós tivemos um apoio claro e um contato muito intenso com o governo de Santos, a prefeitura, as secretarias e a população. Algo que nós chamamos de coprodução. Ou seja, a gente levou o conhecimento científico para lá, pedimos a opinião deles, quais são os problemas que eles têm, que é o que eles sugerem. Tivemos vários workshops, porque Santos foi um exemplo que pode ser aplicado a todo São Paulo. Foi a decisão política da prefeitura, baseada nos resultados científicos do projeto, criar uma comissão sobre mudanças climáticas e adaptação, que envolve todos os aspectos científicos, educação, divulgação, alertas e também uma participação científica grande. Eu acho que talvez é o exemplo mais prático de como resultado científico pode virar uma política pública. Eu acho que o que tem de interessante é que a gente consegue trazer para cá
cientistas que estão trabalhando e conhecem profundamente cada um desses aspectos para poder, na verdade, fazer uma síntese do que tem sido a pesquisa em cada área, do que tem sido a fronteira do conhecimento em cada área, e isso ajuda, na verdade, a abrir o horizonte para pensar alternativas do que é possível fazer, que iniciativas legislativas são pertinentes, que outras iniciativas de monitoramento, que tipo de alerta os parlamentares e a vida política podem ter, assim, inspirados sobre as contribuições que esses cientistas podem trazer para o debate.